Amém? Glórias a Deus. Os irmãos podem estar se assentando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje então foi nos colocada essa responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor Jesus nessa noite. E gratos somos, irmãos, por esta oportunidade, porque, irmão, eu sou tão pequeno. E nós temos que... Tem algumas pessoas que vão falar, mas presbítero Rafael, você já vem numa caminhada, pastores, tantos anos na presença do Senhor. Irmão, posso estar 50 anos na presença do Senhor, mas se eu não tiver a minha vida como o presbítero Alexandre aqui colocou, a vida conforme o Senhor quer, aí o negócio vai ficar estreito. Pode ter a experiência que for, pode ter o tempo que for, mas se não tiver uma vida conforme o Senhor quer, irmão, nada vai adiantar. E por isso que eu falo, gratos somos porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade. E hoje, mais uma vez, irmão, tem sido diferente dos dias. Eu tenho sido muito grato ao Senhor, porque o Senhor tem preparado coisas maravilhosas, irmãos. O pastor Nilson hoje, ele me ligou por volta de umas 11 horas, né, pastor? Meio-dia e meio, meio-dia, 11h30, mais ou menos, era esse mais ou menos o horário. Estava até meio desligado mesmo do horário, porque eu estava lá em Itaquá, pastor. E aí, irmão, eu quero te alertar para isso, e você tem que acreditar nisso. Deus ainda usa o profeta na terra. Deus ainda usa o profeta na terra. Tem gente que acha que não tem mais isso não. Tem gente que acha que o tempo da modernidade está muito grande. O profeta está dentro. Irmão, não. Deus usa. Saí da minha casa de manhã, rodei 45 quilômetros. Fui lá buscar um fogão que foi doado para uma pessoa que está lá em Itanhaém, para abençoar um irmão que está lá em Itanhaém. E aí quando eu chego lá, eu conheço a missionária Rita, pastor. E aí o senhor vai lembrar dela agora, que ela me falou assim, pastor. Falou, pastor Nilson conhece. Pastor Nilson já visitou aqui a minha casa. Ele veio orar aqui pela vida do meu filho, o Clay. O senhor vai lembrar dele. Graças a Deus o Clay hoje está se recuperando. As orações, elas têm efeito, meu irmão. Pode passar não sei quantos anos, mas a oração, ela tem efeito. E aí a gente foi lá. E aí Deus usa o profeta lá. E aí o pastor Nilson me ligando. Eu falei, pastor Nilson, espera um pouquinho que eu já te confirmo. E o pastor Nilson falando, Rafael, você vai ministrar a palavra hoje. E aí eu estou lá. E daqui a pouco a mulher começou a falar. E daqui a pouco não é mais a mulher, agora é Deus falando, pastor. E aí realmente Deus confirma a palavra. A mulher é usada de tal maneira, ela não me conhecia, pastor, a primeira vez que ela está me vendo. E ela falou, vão começar a te chamar para pregar. Você já faz isso, mas vai chamar. Não é para negar, é para pregar, é para falar. E olha, é para falar o que Deus manda. Porque tem gente que está brincando com as coisas de Deus. Está achando que as coisas de Deus é só um teatro. E não é teatro, irmão. As coisas de Deus é coisa séria. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem poder para curar, transformar. E olha, irmão, Deus usou aquela mulher. Coisa que ninguém sabia, só eu e a missionária Vanessa. E nós voltamos dali regozijando na presença do Senhor. Que nós voltamos falando, Deus usou o profeta na terra. E aí eu fiquei pensando, profeta na terra. Profeta na terra. E eu sempre brinco, né?
Eu falo, olha para o irmão do seu lado, mas olha para ele como profeta. Então faz isso aí, vamos começar a exercitar. Olha para o seu irmão do lado, com um olhar de profeta. É aquele olhar quando o profeta olha dentro da bolinha do olho e fala para ele: Deus ainda cura, Deus ainda liberta, e Deus tem salvação. Glórias a Deus. Você está começando a treinar como profeta, você está entendendo? Nós vamos sair daqui hoje todo mundo profeta. Todo mundo profeta, porque eu creio no profeta na terra, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas já dando a introdução dentro daquilo que Deus ele tem colocado no meu coração, nós vamos perceber, irmãos, que o mundo ele já é do maligno. E cada dia mais que você liga a TV, liga o rádio ou a internet, você vai ver anúncios de guerra, anúncios de tragédia, nações sendo devastadas. E a gente perguntar para qualquer pessoa, que a gente sair aqui na nossa rua, e a gente vai achar que guerra não tem aqui no Brasil não, mas tem guerra aqui, viu, pastor? Não é guerra de arma, é uma outra guerra. Mas existe uma guerra aqui também. E se a gente perguntar em qualquer lugar, irmão, do mundo, no Brasil, aqui na esquina, onde você for, se você tiver um pedido para fazer, o que você gostaria, eu tenho certeza, a maioria das pessoas vão pedir paz. Paz no mundo. Eu preciso de paz, pastor Rafael. Eu preciso de paz na minha casa. Eu preciso de paz no meu trabalho. Eu preciso de um momento de paz com a minha família. Eu preciso de um momento de paz com os meus filhos. Eu preciso de paz. Paz é aquele momento de calmaria. Tá tudo certo. Mas como é difícil. Como é difícil ter paz. Mas Deus, Ele me incomodou a vir dizer aqui para você, e não é uma coisa de mim, não. Uma palavra que está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 5, o verso 19, é um verso muito comprido. É um verso muito comprido. Eu vou na minha tradução que você vai entender melhor o que está escrito. Livro 2 Reis, capítulo 5, o verso 19 diz assim: Eliseu lhe disse: vai em paz. Não. Você não entendeu não. Você não entendeu. Se você entender isso, se você receber isso, você já levanta a sua mão e começa a dar um brado de glória, porque é a palavra do profeta. Se você crê que tem profeta, você tem que reagir, porque eu recebo. Então quando eu recebo aquilo que o profeta agora fala, eu vou ver as bênçãos, eu vou ver o agir de Deus na minha vida. E eu vou ler de novo e você vai entender. Verso 19 de 2 Reis, capítulo 5, diz assim: e Eliseu lhe disse: vai em paz, vai em paz. Presbítero Rafael, onde que você vai? Essa é uma situação que nós gostaríamos de ter nas nossas vidas. Fala sério. Porque se eu falar para você que está sendo dias de paz, você vai falar: não está sendo. Eu tenho tantas dificuldades, tantos problemas, tantas situações na minha casa, vida financeira, vida conjugal, vida ministerial e tantas outras, irmãos, que realmente viver um momento de paz seria muito bom. Uma paz plena, não é uma paz momentânea.
Não é uma paz que fica por 15 minutos. Não é uma paz que vai ter como você tirar um final de semana e passar um final de semana agradável num lugar bom. Não é isso. Mas é uma paz eterna. É uma paz que vai andar com você aonde você estiver. É profundo isso aqui, irmão, e a gente vai ter que andar junto. Você vai ter que prestar atenção, porque é um pouco difícil. Vai ser difícil para nós compreender isso. E eu falo para você, é difícil para mim. O livro de 2 Reis, capítulo 5, ele vai tratar de um senhor de um exército, cujo nome dele agora é Naamã. Um homem que tem um status na sociedade onde ele está. A armadura dele é uma armadura poderosa, uma armadura vistosa. Há uma armadura, agora como o presbítero Alexandre falou, que a gente pode se ornamentar, nós podemos nos vestir da melhor forma, pôr o melhor sapato, a melhor camisa, o melhor terno. Esse é Naamã. Ele tem poder sobre a mão dele, ele tem todo esse luxo, esse privilégio sobre a vida dele. Ele é comandante. E agora, como todo comandante, ele está acostumado a comandar, ou seja, ele está acostumado a dar ordens. E ele faz isso com excelência. Ele faz isso com precisão, com exatidão, com dedicação. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele é muito respeitado e um grande homem diante do Senhor dele, porque ele tenha ganhado muitas guerras. O Senhor tem até dado vitória perante a Síria através dele. E Naamã, ele é chefe do exército. O exército de Naamã agora, ele toma cativo o povo de Deus, o povo de Israel. O Senhor de Naamã não é o nosso Senhor, é outro Senhor. O Senhor com S minúsculo, porque o nosso Senhor é o Senhor com o S maiúsculo. É o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. E Naamã serve o Senhor dele. Agora ele tem então o povo de Israel cativo. E como era uma coisa normal naquela época, ele pega alguns do povo de Deus, alguns israelitas, um povo de Israel, um homem ou uma mulher de Deus, um jovem de Deus, e ele leva para a casa dele. Vai servir de escravo agora dentro da casa de Naamã. A Bíblia vai dizer que sai as tropas, pega aquele povo então cativo. Uma menina é levada para a casa de Naamã, que ela fica a serviço da mulher de Naamã. E preste atenção nisso. Naamã, soldado, senhor, chefe, está acostumado a dar ordem, mas ele também tem família. A mulher dele, ele também tem família. E nós estamos aqui num domingo, um culto de família. Um culto de família. Essa jovem, ela é cativa, mas nada para o adorador. Nada. E essa jovem, ela diz à sua senhora: olha, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria toda a sua lepra. E aí que agora a gente começa a entender. Naamã, chefe, autoridade, poder, está todo o exército sobre o comando dele. Mas uma coisa que muitas vezes a gente conhece: quando a gente deita, pastor Nilson, a nossa cabeça no travesseiro,
tira toda a armadura. E aí é só nós e Deus, é só eu e Deus. E eu creio que Naamã, cada dia que ele iria dormir, ele falava: eu tenho tantas as coisas, tanto poder sobre a minha mão, mas essa lepra, ela está me consumindo, essa lepra está vindo sobre a minha vida. E eu penso agora com uma ilustração que, como eu disse para você, um momento de paz. Eu imagino aqui numa conjectura, na cabeça do pregador, eu imagino Naamã indo deitar e ele falar assim: eu queria tanto uma paz, eu queria tanto viver um momento de paz, essa cura sobre a minha vida, não mais essa doença, não mais essa enfermidade. Eu acredito que isso não foi um dia, não foi 2 dias, não. Você vai vendo que aquela jovem escrava, agora ela já conhece a intimidade daquele que levou ela como escrava. Mas nada parou o adorador. E o adorador falou: olha, ainda tem profeta. Tem profeta, tem profeta. E eu queria tanto que o Senhor pudesse encontrar com esse profeta. Se o Senhor se encontrasse com esse profeta que está lá em Samaria, poderia chegar um momento de paz. Poderia chegar a paz. A gente vai ver que Naamã, ele tem uma posição. Tem muitas pessoas que olham para outras pessoas e acham que as pessoas são inatingíveis, que são super-homens, que problemas não sobrevêm sobre a nossa vida. Mas irmãos, nós somos pessoas normais, pastores, obreiros, missionários, missionárias, e já foi falado isso aqui hoje. Aqui não tem melhor que ninguém, não tem ninguém mais do que ninguém, não. Todos nós aqui somos verdadeiros adoradores, e eu creio que nessa noite eu estou falando aqui com homens e mulheres verdadeiros adoradores na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver que a partir desse verso a gente vai ver uma disposição de Naamã, porque despertou algumas coisas dele, missionária Rosana. Algumas coisas que fugiram do controle dele. E agora eu vejo um homem poderoso. E a gente vai ver uma primeira característica sobre a vida de Naamã: uma renúncia. Uma renúncia daquilo do que ele pode. Um homem conceituado, um homem que tem poder, um homem que tem autoridade, agora ele renuncia. Porque se o homem tem tanto poder, ele está sob o controle de tudo. Se ele tem tanta autoridade, dá ordem para que as coisas aconteçam. Mas não é bem assim. Quando nós nos encontramos analisando nós mesmos, nós vamos ver que nós não somos tão fortes. Nós somos frágeis. Frágeis a tal maneira, se uma palavra soar ao nosso ouvido, vai nos chatear, vai nos magoar, vai nos colocar para baixo, vai nos desanimar. Tem pessoas que vão falar: vou parar. Não é aí. Não é assim. Nós vamos ter que renunciar. Renunciar ao nosso eu. Quem somos, a posição que nós estamos. Nós vamos ter que reconhecer que as coisas não estão no nosso controle. E que a gente acredita que tem
profeta na terra. A gente vai ver que Naamã então ele renuncia. A Bíblia vai dizer que então Naamã ele vai até o Senhor dele e ele fala: Senhor, eu ouvi falar. E quando eu falo, eu vejo Naamã falando isso, eu ouvi falar, eu começo a entender o versículo que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Ele ouviu a palavra que saiu da boca do adorador. E ele vai pedir para o Senhor dele: Senhor, já estou te servindo faz tanto tempo, eu sou bom no que eu faço, tenho te servido o Senhor com excelência, só que eu ouvi falar que tem profeta, que tem uma jovem lá de Israel, que falou que tem profeta, que tem solução para o meu problema. Sabe o que eu percebi? Naamã começou a ter fé. Ele ouviu falar. Ele agora só ouviu falar que teria solução. Ele começou a ter fé. Primeiro, renúncia. Segundo, vamos ter que ter fé. Vai renunciar? Vai doer? Vai. Mas tem que ter fé. Fé. Vejo também Naamã agora mais características. Essas características vai levar ao número dos mergulhos. 7. Nessa terceira característica, nós vamos perceber que Naamã, ele começa a ter esperança. Esperança naquilo que ele ouviu falar, que tem solução, que tem cura, que tem salvação. Nós vamos ver o versículo 6 em diante, onde que diz assim: levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o cures da lepra. Presta atenção nisso aqui comigo. Naamã, ele renuncia. Ele sabe que agora todo aquele poder que ele tem, não tem um poder suficiente para salvar a vida dele mesmo. Ele começa a ter fé porque ele ouviu alguém falar. Ele começa agora a ter esperança. Ele tem tanta esperança que ele chega no Senhor dele e fala: ó, eu preciso ir lá a Israel. Agora o rei dele fala: olha, eu vou te dar a carta. Você vai preparado, você vai levar tudo que você precisar. Você vai levar ouro, você vai levar prata, vai levar madeira, mantimento, você leva tudo. E leva lá. Só que você leva a carta. Porque quando você chegar lá, o rei de Israel, ele vai saber quem mandou você lá, fui eu. E quando você chegar lá, ele vai saber que eu te mandei lá com um propósito. Não, você não está entendendo. Não está entendendo não. O Senhor dele está crendo mais que ele mesmo. Ó, eu vou te mandar uma carta. Você vai chegar lá em Israel. Quando você chegar lá, você mostra essa carta para o rei de Israel. Que quando ele lê a carta, ele vai entender que eu mandei você lá para que ele cure você. Ou seja, o caminho da cura é o caminho que te leva para Israel. Eu não sei o caminho que você tem andado,
Mas olha, só tem um caminho que vai nos conduzir para a salvação. É o caminho que nos direciona para Israel. Por quê? Porque é lá que vai ter a salvação. É lá que vai existir a paz. É lá que vai ter. É lá, é somente lá. Quando o homem de Deus, ele confia em Deus, os projetos de Deus e nas promessas de Deus, irmão, segura agora, porque você tem que estar preparado, porque você vai viver a promessa. Então eu vou falar mais uma vez para você, porque hoje nós vamos sair daqui todo mundo profeta. Olha para o seu irmão do lado, seu irmão de trás, da direita, da esquerda, olha para ele como profeta e fala para ele: você está fraco, é voz de profeta, irmão. Fala para ele como profeta: é você vai viver as promessas de Deus. Irmão, Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que não chegaram aos ouvidos, nem olhos viram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para você. Você consegue entender isso? Você imagina que o negócio é bom, mas o que Deus tem para você, é melhor ainda. É melhor ainda. É só difícil nós entender isso. É difícil, é muito difícil nós entender isso. Mas é exatamente isso, desta forma. Nós pensamos e nós fazemos projetos maravilhosos, irmãos. Mas o que Deus tem é maravilhoso. Quando acontecer, você vai ficar tão maravilhado que você vai testemunhar e você vai falar: eu não imaginei que seria desse jeito. Deus, Ele é maravilhoso. Nós vamos ver, irmão, que diante essa esperança que Naamã tem agora, porque o Senhor dele envia ele e ele vai. A gente vai ver então que essa disposição dele, e esse é o quarto tópico: disposição. Por quê? Porque muitas pessoas vão ser levantadas por Deus, vai falar para você: Deus tem uma promessa na sua vida, Deus vai te usar nessa terra, Deus vai levantar você e vai usar você como missionária, como um missionário, como um presbítero, como um instrumentista na casa do Senhor, como um diácono, como um obreiro, e tantas outras promessas que Deus vai fazer na sua vida. Vai restaurar sua família, vai dar um emprego bom para você, vai fazer tantas outras coisas, meus irmãos. Mas tem gente que vai querer esperar sentado. E a gente vê que Naamã, ele se dispõe. Ele já tem autorização e ele se dispõe, sem medir esforços. Ele vai à casa do profeta. A Bíblia, decorrendo o texto, ela vai dizer que Naamã, ele se dispõe a ir na casa do profeta e ouvir o que Deus tem para com a vida dele. Por quê? Porque ele ouviu falar, porque ele agora renunciou, porque ele sabe que as coisas não estão no controle dele. Agora, porque ele tem esperança, se ele ouviu falar que alguém falou que dá a solução, então eu vou atrás. E ele vai, ele se dispõe. Mas uma coisa que você e eu precisamos entender: ele se dispõe, pastor. E tem pessoas aqui que vai dar um chacoalhão, pastor. Ele se dispõe a ir à casa do profeta. Você sabe o lugar que você está hoje?
Você está na casa do profeta, você está na casa do Todo-Poderoso, você está na casa do Senhor Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário para poder te salvar, aquele que deu a vida dele pela tua vida, aquele que era para nós estar no lugar dele, aquele que ele falou que ele iria, aquele que falou que iria, mas não iria nos deixar sozinhos. E que naquele grande dia ele vai voltar para buscar a tua igreja. Disposição para ir para casa do Pai. Eu vou falar rasgado para você entender. É disposição para vir para a igreja mesmo. Talvez você não entendeu, mas é disposição para vir para a igreja mesmo. Tem que vir, irmão, porque aqui Deus escuta nós na nossa casa. Deus escuta com certeza, mas quando está aqui, eu não sei se você consegue perceber, mas aqui o ambiente é diferente, aqui a atmosfera é diferente, aqui pode acontecer o que for do lado de fora, mas aqui dentro nós estamos preservados, aqui dentro nós estamos guardados, aqui nós estamos com a nossa atenção voltada para o Altíssimo, aqui a nossa atenção tem que estar voltada para o altar. E é isso que Naamã vai atrás, vai à disposição do altar. Nem tudo, irmão, que vai acontecer na nossa vida é do nosso jeito. Isso não quer dizer que Deus não está trabalhando ao seu favor. A gente vai ver que o verso 7 vai dizer assim: tendo lido o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder para tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ali a gente vai observar que eles estão em uma situação compartilhando algumas coisas, os dois reis. Mas a gente vai ver a atuação do rei de Israel. E eu vou te explicar isso aqui. Ele rasga as vestes dele e ele fala: quem sou eu para dar a vida ou tirar? Quem sou eu para ele enviar um homem a mim, para que eu que possa curá-lo? Por quê? Porque a confiança do outro senhor é tão grande no rei de Israel, que ele meio fez isso duvidando que poderia acontecer um milagre. E realmente, se fosse só pela vontade do rei, não ia acontecer nada. Pastor Rafael, por que você está falando isso? Porque eu vou te falar uma coisa, e você tem que entender. Você não precisa vir para a igreja, porque eu estou aqui. Você não precisa vir para a igreja por causa do pastor. Você não precisa. Porque quem somos nós para curar? Quem somos nós para transformar e salvar? Não, nós não fazemos nada. Mas eu vou te falar uma coisa: eu conheço quem faz. Quem faz é o Espírito Santo. O Espírito Santo transforma. O Espírito Santo, ele convence. O Espírito Santo, ele cura. O Espírito Santo, ele liberta. É o Espírito Santo, não sou eu.
Eu posso ter a posição que for, irmão, mas o único que tem poder, a autoridade, é Jesus de Nazaré. No entanto, que é uma coisa certa isso. E quando nós falamos assim: você vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Não vai ser no nome do presbítero Rafael, não vai ser no nome do pastor Nilson, não vai ser no nome do pastor Zé Neto, não, vai ser no nome de Jesus. Por quê? Porque esse sim, ele tem poder, esse tem autoridade, ele sim é o Senhor dos senhores, ele pode todas as coisas. E eu quero que você entenda. Tem que estar na casa do profeta? Tem. Mas é por causa do Senhor. Não é por causa de mim, não é por causa do seu líder. Não. Eu quero conduzir você e te ensinar uma situação. Uma situação que vai mudar a sua condição de adorador. Essa condição, ela pode ser o divisor de águas. Porque até hoje você se espelhou somente nas pessoas. E não é nas pessoas que nós vamos nos espelhar, porque nós somos a semelhança já do Senhor. Nós somos a semelhança do nosso Senhor. Nós não precisamos nos espelhar em homens, mas nós precisamos nos espelhar no nosso Senhor. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que tem cura, que tem libertação. Então certo, o Senhor de Israel, o rei de Israel, que ele fala, ele está querendo causar. Ele delegou uma autoridade máxima aqui. Não é comigo isso. Não é comigo. Naquele tempo a gente sabe, o intelector com Deus agora é o próprio profeta. Ele que é o intermediário da própria voz de Deus agora nessa época. O texto ele vai falar que, ouvindo a conversa do rei, ele fala: rei, calma, não precisa se indignar, não precisa ficar desse jeito. Vendo que o rei ele rasga as vestes, ele fala assim: ó, por que você está rasgando as vestes? Você está tomando um fardo pesado demais. Você está achando que vai mudar as coisas, e as coisas não é desse jeito. Olha, deixa-me vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O profeta Eliseu, ele diz para o rei, fala: rei, você está tomando uma responsabilidade demais, não precisa disso. Mas se ele entender que ele vem para casa, Deus usa o profeta, e ainda tem profeta na casa. Você crê que tem profeta na casa? Você crê que tem profeta na casa verdadeiramente? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O profeta agora, ele sabe verdadeiramente onde que está a salvação. A palavra muitas vezes ela não vai seguir do jeito que nós queremos. Naamã, então ele chega com seus carros, os seus soldados, para a porta da casa do profeta. Ele então manda um mensageiro, Eliseu manda um mensageiro e fala: olha, esse aí é Naamã. Naamã, é ele mesmo. Olha, o profeta falou: você ir lá no Rio Jordão, e você vai mergulhar lá. Você vai mergulhar lá algumas vezes, e a sua carne vai ser restaurada. Ou seja, a sua vida, vai vir a cura sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que Naamã, ele fica indignado. Ele fica indignado. Eu ter que ir no Rio Jordão
Tanto rio bonito, água cristalina, água boa. Eu tenho que ir lá mergulhar naquele rio sujo, naquele rio podre, naquele rio fedorento. Quer ver uma coisa? Eu vou usar o extremo e você vai entender. Quem quer salvação aqui? Quem quer salvação? Você quer salvação? Mas olha, eu vou falar, para ter salvação você vai ter que morrer. Quem quer morrer agora? Você viu? Nem tudo é como a gente quer. Porque todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer salvação, mas ninguém quer morrer. É a mesma coisa que está acontecendo com Naamã. Ele já tem esperança, ele já tem fé, ele já se dedicou, está indo na casa, até está dentro da casa, mas quando tem que sujeitar alguma coisa que foge do padrão dele, ele se fica indignado. Pastor falou desse jeito? Que palavra dura, que palavra pesada, pastor. Tem que pregar uma palavra de milagre, de bênção. Me indignou essa palavra, mexeu comigo. Mas a palavra é para isso mesmo. A palavra é para mexer com a gente. A palavra é como eu digo, a gente está num culto onde que hoje eu vou entregar uma chave, mas não é a chave da casa própria, não. É a chave para apertar os nossos parafusos, está meio solto, para a gente andar mais ajustado, para a gente andar mais certinho, entendeu? E aí agora Naamã, ele fica indignado. É tão séria a indignação dele que ele fala: eu não pensei que ia ser desse jeito. Eu pensei que ia ser de outro jeito. Eu pensei que o profeta ia vir até na mim. Eu ia dobrar minha cabeça. Olha por mim, pastor. Olha por mim, missionária. E o pastor, missionário, o profeta ia pôr a mão na cabeça. E agora um milagre ia acontecer. Parece tudo muito fácil. Hoje o crente está na facilidade, está na coisa do Wi-Fi. Não quer se dispor, não quer se prostrar, não quer se rejeitar. Não, tem que ser as coisas mais facinho. Ora aí, pastor, por mim que eu estou crendo. Eu estou crendo aqui sentado na minha casa. Não vai ser assim. O caminho vai ser um caminho de busca. O caminho que vai ser um caminho de pedra, vai ser um caminho estreito. Mas uma coisa eu te digo: ainda tem profeta na casa, ainda tem salvação, ainda tem milagre, ainda tem restauração no casamento, ainda tem promessa da parte de Deus para a tua vida, para a minha vida. E olha, é tão séria a indignação de Naamã, porque, irmão, todas as coisas, tudo da parte de Deus tem um propósito na nossa vida. E quando tem propósito, tem promessa. Quando tem promessa, tem salvação. E eu fico maravilhado com isso, porque se nós souber a trajetória até chegar na promessa, nós vamos desistir, porque o caminho vai ser dificultoso, vai ser difícil, mas eu tenho certeza da vitória, eu tenho certeza da salvação. A gente vai observar então Naamã, ele todo indignado. Ele pensa que as coisas seriam de outro jeito. Mas a gente vai observar que Naamã agora ele começa a refletir um pouco. Eu já renunciei, eu já tive fé, eu agora já tive esperança. Vou precisar ser mais alguma coisa. Vou precisar ser um pouco humilde. Não importa o que eu tenha que fazer, mas que seja para a honra e a glória do Senhor.
Eu acredito que Naamã ele fica refletindo. A Bíblia vai dizer que um servo dele chega até ele e fala para ele. Então chegaram a ele e os seus oficiais e lhe disseram: Senhor, o profeta está te pedindo uma coisa tão simples, é só obedecer. É tão simples. O Senhor já bateu de frente com o exército, o Senhor já lutou com o exército mais poderoso, o Senhor enfrentou guerreiros, o Senhor já fez tanta coisa. Se humilhar, mergulha no rio, é só um mergulho, mergulha. Eu acho que você está entendendo o que Deus está falando. Tem coisas, irmãos, que nós vamos enfrentar, que são coisas que nós batemos de frente. Mas quando Deus levanta um homem e fala: olha, você tem que fazer isso. Eu vou fazer isso? Não. Humildade na presença do Senhor. Naamã, ele acata a voz agora. Senhor, era coisa tão difícil. Era coisa tão difícil o Senhor mergulhar nesta água. Se houvesse dito o profeta alguma coisa mais difícil, acaso tu não farias? Coisas mais difíceis. E nós vamos ver, quanto mais que já apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Naamã, ele é o chefe do exército, ele é acostumado a dar ordens, agora ele tem a humildade de saber que agora ele recebe a ordem, e a ordem para as nossas vidas, aleluia, é saber que o Senhor está no controle, de tal maneira que haverá salvação, de tal maneira que haverá cura, de tal maneira que haverá libertação. A Bíblia vai dizer então que Naamã ele mergulha no Rio Jordão 7 vezes. A palavra do homem de Deus e a sua carne agora, ela se torna então uma carne de um bebê. E nós vemos um milagre sobre a vida de Naamã. E essa palavra, irmão, realmente é uma palavra que é muito pregada nos púlpitos. Mas as pessoas pregam somente até aqui, onde que o milagre acontece. E o milagre ele vai acontecer nas nossas vidas. Mas sobre a vida de Naamã ainda vai ter algo mais importante. E aqui sim é o ponto alto do que Deus tem para com a nossa vida. Voltou então o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs diante dele e disse: eis que agora reconheço que toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora pois eu te conheço, aceite um presente do teu servo. Ou seja, Naamã, agora ele volta com a comitiva dele, ele vai até lá ao profeta, ele fala: olha, eu reconheço que tem um Deus poderoso de Israel, que usa o profeta na terra. E olha, eu quero agora te bonificar, eu quero te dar um agrado. O profeta, ele toma uma posição: olha, eu não preciso, tão certo que vive o Senhor, cuja a presença eu não necessito do seu agrado. Agora Naamã, na posição dele, ele não precisa disso. E aí Naamã ele fala: olha, eu preciso falar mais uma coisa. A Bíblia vai dizer então: se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra. E aí o verso 18 diz assim: eu tenho passado algumas coisas, porque nunca mais oferecerá
o teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor, e aqui é Naamã ele falando, perdoe a mim, porque quando eu ia no templo com o meu Senhor se prostrava lá para o Deus dele, mas ele me tocava na mão, e eu meio encabulado, eu me dobrava lá. Só que eu percebi que o Senhor do meu Senhor não é o mesmo Senhor que é o Senhor de Israel. O Senhor de Israel é um Senhor que verdadeiramente Ele merece a minha dedicação. Ele merece eu me prostrar diante dEle, porque Ele me curou. Me perdoe. Peça para o seu Senhor me perdoar, porque agora eu reconheço Ele como meu Senhor. E Ele vai falar que ele se encurvava diante de um outro Deus, mas quando assim agora ele se prostra diante do Senhor, Eliseu no verso 19 diz para ele: vai em paz, vai em paz. Ou seja, eu quero que você compreenda, só existe um Deus todo-poderoso, somente um Deus onde que nós devemos nos curvar, somente um Deus que tem olhado pela minha e pela tua vida, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que usa o profeta na terra, aleluia. E quando nós nos rendemos verdadeiramente a Ele usa o profeta na terra e declara: vai em paz. Ou seja, hoje do alto céus, você reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida? Você crê verdadeiramente que o Senhor Jesus é o Senhor que é o único Salvador das nossas vidas? Eu quero que você curve a sua cabeça, porque a gente está num momento onde que nós temos uma oportunidade de verdadeiramente: Senhor, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Senhor verdadeiro, o Senhor eu me rendo, o Senhor eu me prostro. O Senhor, eu sei, Pai querido e amado, que tem profeta na terra, e o que o Senhor usa o profeta na terra para declarar as promessas sobre a minha vida. E essas promessas talvez não seja o caminho que nós gostaríamos que seja, mas nós vamos entender que isso é o que o Senhor quer, e de uma forma ou de outra, essas promessas elas vão se cumprir nas nossas vidas. Hoje você tem a oportunidade, se você de repente andou um pouco afastado, se de repente você quer agora num ato de gratidão, somente declarar: Senhor, verdadeiramente o Senhor é o meu Senhor. De repente você quer fazer essa oração pela primeira vez: Senhor, eu quero conhecer esse Senhor, presbítero Rafael. Eu quero que aí você, no seu lugar, você não precisa se levantar, você só precisa fazer um sinal com a sua mão, e eu vou até você. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem promessas na sua vida, e tem profeta na terra, tem profeta na terra. A promessa, ela não cessou. A promessa, ela ainda está de pé. Foi aqui que a missionária Rosana disse. A promessa, ela está de pé. O Senhor, Ele usa o profeta na terra.
Amém? Tem alguém no meio de nós que queira confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador? Tem alguém no meio de nós que quer declarar essa gratidão de já servir o Senhor e declarar Ele como o único e suficiente Salvador? Glórias a Deus. Ainda com a sua cabeça curvada, vamos orar ao Senhor, porque eu creio, do alto dos céus, o Senhor, Ele está nos dando força, Ele está nos cobrindo, Ele está nos revestindo, nos dando visão, o Espírito Santo nos conduzindo, aleluia, porque haverá paz em Israel. Assim eu creio. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai querido e amado, por essa palavra bendita. Pai querido e amado, porque nós cremos, ó Senhor, que o Senhor cura, o Senhor liberta e o Senhor transforma. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido e amado, nós cremos nas promessas, nós cremos, ó Pai querido e amado, no profeta na terra, Pai. Eu creio, Senhor, sobre a palavra, Pai querido e amado, lançada, Senhor. Vai em paz, ou seja, meu Pai, dispensa o teu povo, ó Pai querido e amado, debaixo da tua mão poderosa, debaixo da tua paz, ó Senhor. Ó Espírito Santo, conduza cada um de nós. Assim nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Assim